Então, aqui nós temos a nossa sétima, o nosso sétimo encontro, né? A nossa sétima reunião. Opa, será que eu abri errado? Nossa sexta, desculpa, não é sétima, é sexta. Sétima é semana que vem. Nossa sexta reunião, né? Então, vamos continuar vendo sobre as metodologias ativas e sobre as técnicas de gestão de sala de aula, né? Então, nossa agenda, nosso roteiro de hoje, nós teremos nosso acolhimento, conceituando, praticando, aqui aprimorando nosso plano de aula, não, né? Que aprimorando nós fizemos semana passada, que nós fizemos o aprimoramento do plano de aula. Então, hoje a gente vai passar esse plano de aula como uma ferramenta para aplicação em sala de aula, que seria os slides. Então, passar esse plano de aula para slides, né, em forma de apresentação, para estar utilizando, né, em sala de aula com a aula que vocês escolheram aí, que vocês fizeram. Saiba mais as técnicas. Nós já vimos 4 técnicas de gestão de sala de aula. Hoje vamos ver mais 2 técnicas de gestão de sala de aula e depois a finalização para concluir. Então, aqui a nossa caminhada nos próximos encontros, né? Então, nós estamos aqui, então, nossa última aula sobre metodologias ativas e as técnicas de gestão de sala de aula. Então, semana que vem e na outra, nós teremos a questão da empregabilidade, tá? E depois teremos, né, nessa sexta reunião aqui, esse número 6, que seria a última aula de empregabilidade. Então, eu já vou pedir para quem já implementou, para começar as apresentações aqui, pelo menos uns 4 de vocês, né, cursistas, para apresentar aqui, tá? E depois os demais apresentam na nossa última reunião, que é no dia 4 de maio, tá? Os demais apresentam. Então, vocês acho que já devem estar começando, já estão implementando, né, fazendo as 2 atividades aí avaliativas, né, tanto o plano de ação quanto a implementação, nos modelos que está lá, né, então vocês vão pegar e baixar, fazer uma cópia daquele modelo e vão só agregar ali os conteúdos à aula de vocês. Então, agora como acolhimento, tá? Eu gostaria que vocês fechem os olhos, ativem aí a sua imaginação e pensem uma cena entre um ensinante e um aprendente. Como que vocês imaginam aí? Se vocês quiserem desenhar, tiverem uma folha, um papel, né? Uma folha e um lápis ou caneta, né? Desenhar, só vocês vão ver, não vou pedir para vocês mostrarem aqui, não, tá? Vocês podem, né, desenhar ou imaginar, né? Como que vocês imaginam se uma cena de um professor, né? E um aluno, né? Enquanto vocês desenham ou, né, imaginam, eu vou ler essa frase aqui de Alicia Fernandes. Para que ocorra aprendizagem, é preciso que quem aprende possa conectar-se mais com seu sujeito ensinante do que com seu sujeito aprendente. E quem ensina possa conectar-se mais com seu sujeito aprendente do que com seu sujeito ensinante. Então, o que, que essa frase significa, né? Então, sendo professor, a gente sempre se remete quando éramos estudantes, né? Como aprendíamos? Será que é como nós estamos ensinando, né? Então, então vocês desenharam aí, imaginaram essa cena? Sim, então, eu gostaria agora da participação de vocês, né? Então, o que será que Picasso, aqui tem uma obra de Picasso, né? O que Picasso quis demonstrar com essa obra, né? Essa obra Paloma? Será que o que vocês desenharam tem a ver com a obra de Picasso? Alguém poderia compartilhar aí o que vocês imaginaram? Se é semelhante a essa obra, ou se vocês quiserem falar o que, que você representa essa obra Paloma de Picasso para vocês, o que, que vocês enxergam ali? A Leandra colocou exatamente isso que imaginei.
Alguém gostaria de falar? Ninguém vai participar? Então, eu vou falar o que representa ali, que eu, né, imagino ali. Então, um professor, ele está acolhendo, né, seus alunos. Então, isso que a gente quis passar com relação a esse acolhimento. Então, o professor estar acolhendo, né, os seus alunos, quando ele se sente pertencente ali, se sente importante, a questão do que a gente já viu nas outras reuniões, né, o aluno ali protagonista, se sentindo, né, pertencente ali naquele grupo, naquela aula, naquela escola, né? Então é isso. Alguém gostaria de falar ou escrever ali no chat alguma coisa? Se é isso mesmo? Senão, vamos seguir adiante. Então, aqui vamos relembrar um pouquinho da aula da semana passada, né? Que é sempre importante a gente estar relembrando o que nós fizemos. Então, nós exploramos uma metodologia ativa específica para uso em sala de aula, o storytelling. Tivemos a oportunidade de aperfeiçoar uma aula a partir dos conceitos aprendidos, né? Então, vocês pegaram o plano que vocês já tinham feito na semana retrasada, né? E aperfeiçoaram e viram a possibilidade de introduzir essa metodologia do storytelling, né? E aprofundamos nossos conhecimentos sobre as técnicas de gestão de sala de aula, que permitem tornar a aprendizagem dos nossos estudantes mais significativas. Então, vimos mais duas técnicas de gestão de sala de aula. Então, agora chegamos no nosso terceiro encontro específico aí da área, né, profissional, da educação profissional, e nós vamos, então, hoje, aprimorar nossas técnicas de elaboração de slides, como eu falei para vocês, então, vamos pegar esse plano e passar para slide para utilizar nas nossas aulas, né, que ele serve como um apoio ali para as nossas aulas. Praticar os conhecimentos aprendidos até aqui e explorar mais duas técnicas de sala de aula, permitindo maior interação dos nossos estudantes. Então, vamos ver mais duas técnicas de gestão de sala de aula. Só antes da continuidade, deixa eu ver o que a Fabiana escreveu. Hoje não poderia participar, estou indo. Ah, eu vi no que você colocou lá no Class. Então, aqui, a evolução das formas de ensinar, né? Então, o quanto nós evoluímos, né, com relação à tecnologia. Mas será que as nossas aulas acompanharam essa evolução? A nossa forma de ensinar, nossas metodologias acompanharam isso? Não significa, né, que a gente não possa estar utilizar, né, o quadro de giz, né, mas a gente não pode só utilizar ele, né, a gente precisa trazer outras metodologias, outras formas de ensinar para a sala de aula, né, porque, como nós já vimos, né, desde o começo lá, que nós temos vários tipos de alunos, cada um aprende de uma forma, então, trazendo essas metodologias ativas, essas formas diferentes de ensinar, para a gente abranger o todo, né, todo o aluno, todos os nossos estudantes. Então, porque nós temos diferentes tipos de aprender, né? E também temos que ter diferentes formas de ensinar, né? E precisamos, é importante trazer essas metodologias, né? Trabalhar dessa forma diferenciada, porque nem sempre temos, só que, porém, né? Nem sempre temos esses recursos, né? Mas nós temos que usar o que temos, né? E o que podemos, né, fazer o possível para trazer, porque como a gente já viu, né, as metodologias ativas não é só com relação à tecnologia, né, então existem várias metodologias ativas aí. Então, compreendendo o cenário formativo dos professores. Então, no exercício da docência, o desafio atual é elaborar aulas cada vez mais interativas que acompanhem as mudanças tecnológicas e sociais e respeite as diferentes formas de aprendizagem. Nos encontros anteriores, vimos algumas possibilidades de metodologias ativas, elaborando um plano de aula. Hoje vamos organizar o que elaboramos para aplicar com os estudantes na sala de aula. Então, explorando a melhor forma de criarmos slides. Não apenas para
a apresentação do conteúdo, mas para conduzir a aula de forma intencional, com melhor aproveitamento da ferramenta, né? Então, não é só eu ter o meu plano de aula e simplesmente copiar e colar ali e jogar nos slides, né? Então, nós temos que elaborar, né? E pegar o plano de aula e, através desse plano de aula, conseguir elaborar, passar, né, para slides de uma forma que chame a atenção dos alunos, né? Tem toda a questão da, né, como fazer esses slides, questão de tamanho de letra, né? Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês, quando vocês forem fazer, né, esses slides na aula de hoje, aí para vocês seguirem todos esses modelos, tá? Quer dizer, seguir, né, esse modelo. Então, agora nós vamos transformar, né, esse plano de aula em um instrumento para trabalhar em sala de aula através dos slides. Então, o que precisa ter, o que não pode faltar em um slide, tá? Nós temos que ter, né, o tema da aula, os objetivos, que ao delimitar os objetivos, é importante manter o foco no que se almeja que o estudante aprenda, né? Então, que a gente já viu, né? Nos objetivos, você pode colocar um objetivo, dois, no máximo 3 objetivos, tá, da aula. E depois, o que é importante também ter nos slides, uma pergunta inicial, uma pergunta engajadora, que vai chamar a atenção do aluno para a aula, né? Então, elaborar uma ou duas perguntas engajadoras, tá? Pode ser pergunta direta, pode ser uma imagem, pode ser uma reportagem, um noticiário, né? Uma charge. Então, que faça com que o aluno pense, chame a atenção, né, dele para a aula, né? Então, através dessa pergunta engajadora, né, desses slides da pergunta engajadora, que seja o que for, né, imagem, como eu falei aqui para vocês, aí ela já serve como um termômetro, né, para ver o que o aluno já sabe sobre o assunto, né, através daquela imagem ou daquela pergunta, aí eles já vão começando a falar, né, eu vi isso, né, e você já serve como termômetro para o professor já saber, né, o que mais ou menos eles já sabem e contextualizar ali toda a aula, né. O slide é uma orientação, né, durante a aula, tá? Aí depois, o que também que precisa ter nos slides, o conteúdo, o conceito, né? Então, expor somente os pontos principais para apoio na fala, né? Não vai colocar tudo, encher, deixar aquele slide, né? Com muita escrita, com aquela letra pequenininha, né? Então, é só um apoio na fala, conceituar, né? Ele ter o conceito do conteúdo da aula, mas como um apoio para a fala do professor, né? Então, utilizando uma linguagem simples, fonte sem serifa, com tamanho visual, confortável para os participantes. Então, além o mínimo tamanho 24 e os títulos com um tamanho maior, né, da escrita ali, escolher 2 cores e, se precisar variar, né, as cores, sempre manter na mesma paleta de tons. Outro item importante, apresentação de situações, problemas, né, instigar o estudante a elaborar possíveis soluções para desafios propostos, relacionando o conteúdo com as situações reais. Outro item, atividades interativas. Então, o conteúdo da aula deve culminar em uma atividade a ser realizada pelo estudante, ou seja, propor lá, faça você, né? Agora é sua vez, uma questão ali para ele refletir, né? Então, por exemplo, que utilize uma metodologia ativa. Então, pega uma metodologia ativa ali, que a gente já viu, e coloca nesse slide, né? Com relação ao uso de imagem, então, quando você traz os slides, você pode trazer uma imagem, né, para agregar, para chamar mais atenção, para ilustrar a aula, só que com relação a imagens, ter cuidado com relação, né, pegar imagens livres de direitos autorais e sempre colocar a citação dessa imagem, né, então, ter só cuidado com isso. A retomada é você reformular os objetivos para ver se os alunos conseguiram compreender a aula, né? E depois, por último, exercícios contextualizados. No caso de aplicar exercício após a aula, lembre-se que devem estar relacionados ao conteúdo da aula e que tenham o propósito de consolidar a aprendizagem.
Então, agora nós vamos praticar aí. Então, vocês vão formar os mesmos grupos da semana passada, tá? Vão pegar aquele plano de aula que vocês deram uma melhorada, alguns aperfeiçoaram, outros não, né? Vão pegar aquele plano e vão elaborar os os três primeiros itens. Ou seja, vocês vão colocar o tema, vocês vão fazer os objetivos e vão elaborar uma pergunta engajadora. E como eu falei, pode ser uma pergunta, pode ser uma imagem, uma charge, né? O que for, ou a própria pergunta direta, tá? Então, para isso, deixa eu copiar aqui. Eu tenho um modelo para vocês. Então, agora, os grupos, eu vou primeiro colocar aqui os grupos. Então, aqui estão os grupos. Se alguém ficou sem grupo, daí só me avisa que daí eu não. Acho que vocês já todos estão em grupo, só que talvez aqui a minha lista não seja atualizada, essa lista que eu estou colocando agora aqui no chat para vocês. Então, tá ali. O grupo 1, as meninas da enfermagem lá. Grupo 2, Tânia e Fabiana. Grupo 3, Norbena, Sônia e Soraya. E o grupo 4, a Fátima, Michele, Thalita e Jaqueline. Agora eu vou colocar para vocês aqui o modelo, que eu já vou abrir ali no outro, na apresentação, para explicar para vocês. Então, enquanto eu vou abrindo ali para mostrar para vocês, vocês já vão um integrante aí do grupo já vai abrindo esse template e fazendo cópia para vocês poderem trabalhar na elaboração dos slides. Deixa eu só agora mudar aqui a minha forma de apresentação. Não. Aqui, ó. Template. Então, vocês vão. O primeiro link ali é para. Ele fala do tamanho da letra que deve ser utilizado. Então, vocês têm ali. Então, aqui, esse aqui é o template que vocês vão colocar aqui. No primeiro slide, vocês vão colocar o curso técnico profissional, o nome do curso, componente curricular, que é a disciplina, a série e o conteúdo que vai ser trabalhado, tá? Aí, aqui vocês vão colocar os 3 objetivos, pode, como eu falei, pode ser 1, 2, no máximo 3 objetivos. E o próximo slide, vocês vão colocar a pergunta engajadora, tá? A sequência, que é o conceituando, a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, hoje, esses 3 primeiros slides aqui. E é importante aqui também vocês colocarem o nome de vocês, do grupo, tá? Nesse primeiro slide também. Aí vocês, então, vão fazer agora um do integrante aí, vai abrir ali, vai fazer aqui em arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação, tá? E daí vocês já vai baixar no drive de vocês e vocês já vão poder fazer as alterações, tá? Em cima desse modelo. Então, eu vou deixar 20 minutos para vocês fazerem. Então, quando for 10h30, 15 para as 11, a gente volta para esse grupo principal para vocês apresentarem, tá? O que vocês fizeram hoje. Alguém tem alguma dúvida?
Se não, vocês podem entrar nos grupos e eu vou daí entrando em cada grupo para conversar com vocês. Então, 15 para as 11 a gente volta aqui, tá?
Vocês estão me escutando? Oi, quem chamou?
Pessoal, mais 5 minutos, né? Para vocês terminarem. Quem já terminou e for voltando aqui para o grupo principal, coloca lá no chat que voltou, o grupo que voltou, para eu saber.
Pessoal, se puderem ir voltando aqui para o grupo. O grupo 1 já voltou. Está terminando. Tá. Então, para dar continuidade, eu gostaria que os grupos, agora vocês apresentassem os 3 slides que vocês fizeram. Pode ser o grupo 4 primeiro? Pode sim. Você está apresentando? Não. Vamos de novo. Não está me permitindo compartilhar. Peraí. Estão vendo a apresentação? Sim. Ótimo. Então, a apresentação do curso técnico profissionalizante, técnico de alimentos, que nós escolhemos como componente curricular. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Primeira série, e vai estar tratando sobre o grupo de carboidratos, né? Então, a gente vai estar falando qual a importância, qual que é a diferença desses carboidratos. A gente sabe que tem carboidratos que são carboidratos simples, carboidratos que têm uma competência um pouco maior. Então, a gente vai estar levando isso para os alunos, demonstrando qual que é
essa prática, né? Então, qual que é a metodologia que vai ser utilizada na aula, né? O que os alunos verão nessa aula, o que eles vão sair dessa aula sabendo, que é importante passar para eles, né? Então, nessa aula, vamos reconhecer a importância dos carboidratos, compreender as funções dos carboidratos e compreender as diferenças dos carboidratos, né? Então, qual é a importância na alimentação e a diferença, principalmente, saber escolher qual que é o melhor carboidrato. E daí, no terceiro slide, tem uma demonstração, né? Então, o que são esses carboidratos, né? Nessa primeira imagem, a gente vê que a gente encontra carboidratos em frutas, legumes, assim também como alimentos mais elaborados, como massas, pães. E quais são as diferenças desses carboidratos que são mais complexos e os carboidratos simples, né? Os carboidratos simples, eles tornam o açúcar no nosso corpo muito mais rápido, enquanto os carboidratos complexos, eles vão liberando esse açúcar conforme o tempo vai passando, né? De acordo com como ele vai sendo digerido, tá? Então, esses seriam os dois slides. Daí a demonstração do que são esses carboidratos mais complexos, né? Que liberam o açúcar no nosso organismo demoradamente, enquanto os carboidratos como pão, bolo, chocolates, os doces, eles liberam carboidrato mais rapidamente. Ok? Isso mesmo. Era essa a nossa apresentação, tá bom? Isso. O grupo 1 pode apresentar agora? Podemos, calma aí. Tá aparecendo? Ah, sim. Então, o nosso é o curso técnico profissional em enfermagem, a disciplina de biossegurança, segunda série, e a aula seria higienização das mãos. Nessa aula, vamos compreender a importância da higienização das mãos, desenvolver habilidades e competência na assistência prestada ao paciente e realizar a técnica de lavagem da mão com destreza. E aí nós vamos fazer um levantamento de problema, né? Vocês sabem quantas doenças pode ser transmitido pelo contato da mão? E aí a interação com o grupo, com os alunos, cada um dando sua opinião e fazer o levantamento aí de problematização. Tempestade de ideias, né? Isso mesmo. Legal, os dois grupos apresentaram imagens, né, como pergunta e a pergunta engajadora. Agora eu queria ver se a Tânia ou a Sônia, né, se vocês conseguiram fazer, se vocês querem apresentar. Pode ser, gente, só que eu estou aqui, ó, eu estava falando para Graziela, hoje eu estou com o meu óculos defeituoso, aqui eu estou na escola e com o meu óculos defeituoso, tá? Então, está difícil de eu enxergar. Vou apresentar ali, tá? Vou começar, só um minutinho. É uma janela, tela inteira aqui. Você pode colocar tanto eu coloco geralmente às vezes uma guia que daí você faz a apresentação, você consegue ver os participantes ali, né? Então vou pôr uma guia aqui. Estão vendo lá a pessoa? Não entrou. Agora entrou. Entrou? Talvez demore um pouquinho. Isso. Foi lá? Sim. Então tá lá. Aqui eu não tirei o nome do curso, depois que eu vi, tá? Estou dizendo, eu estou meio atrapalhada lá. Então, o meu componente curricular, formação de docentes, né? É prática de formação, na verdade, o componente curricular, e a formação de docentes teria que vir para cá. E aqui o componente curricular é prática de formação. Eu estou falando aqui sobre o sentido e significado do trabalho do professor e a primeira série, tá? Do curso de formação. Daí aqui no segundo,
também as letras eu não consegui aumentar. Não sei o porquê, não consegui, tá? Então, nesta aula, nós vamos ver o que um professor pode mudar na vida dos alunos, quais as responsabilidades que ele deve ter e como que ele pode colaborar na sociedade, tá? Então, estão escutando, pessoal? Sim. Oi, então tá, são esses 3 objetivos da nossa aula de hoje para trabalhar com a primeira série, tá? E aí, no próximo slide aqui, o que eu fiz? Eu coloquei uma charge, ó. Opa, para pensarmos juntos, ó. Ai, só um pouquinho que foi ter mais uma. Quando elas saíram de viagem, Aqui, ó. tinha as Então, câmeras de aqui é para incitar os alunos a realmente ver o que está acontecendo nessa charge aqui, né? Que a gente vê a figura do menino ali no lugar do professor, né? E o menino está fazendo a chamada, está chamando o professor Chiquinho, professora Marluce, professor Luiz, e os alunos estão respondendo ausente, ausente, ausente. Né? Então, aqui é para nós refletirmos juntamente com os alunos qual é o significado, o que quer passar essa charge aí para nós. Então, é esses meus 3 slides aí, tá, pessoal? Isso mesmo. Obrigada, Tânia. De nada. Aí só a professora Sônia quer apresentar? Sim, quer apresentar. Pode ter uma influência de causa como. Não. Maria, como é que pode uma pessoa falar de tudo? Não pode. Essa é a inteira, né? Ou é uma guia? Superficialmente. Mas porque teria que ser uma influência. Teria que ser uma pessoa que se dedicou durante um período da sua vida a estudar sobre determinado assunto que pode ter aí digamos, umas ramificações. Como qualquer uma de nós. Eu, por exemplo, a gente precisa estudar português para dar aula para criança. A gente esquece, porque a gente precisa escrever. Mas não precisa ver no português. Precisa ter português. Apareceu? Sim. Então, eu ministrava aula para o curso subsequente do Técnico em Guia de Turismo Regional, e nós fazíamos aulas externas, e essas aulas externas englobavam algumas outras atividades e outras disciplinas, então era multidisciplinar. E nessas aulas, e a que eu pretendo colocar aqui, é um comportamento, postura, na verdade, é comunicação para com os turistas, a sua própria apresentação pessoal, estratégias também de como mediar e negociar os conflitos, são estratégias que a gente elabora durante as aulas para que eles possam fazer a prática e possíveis casos para que eles possam resolver. Então, essa disciplina é uma disciplina muito interessante porque põe à prova o aluno e a sua capacidade. Próximo slide. Não está indo. Você tem que ir lá nos slides, lá em cima na guia dos slides, entrar, para você conseguir mudar. Daí você não vai ficar vendo nós agora. Então, na aula nós vamos ter esses conhecimentos de, primeiramente, a comunicação, que seria o alfabeto mundial, o alfabeto fonético dentro do turismo, os termos utilizados e como eles são aplicados, e também as siglas do turismo. Na verdade, uma aula é muito pouco, então nós aplicamos isso geralmente em uma noite toda, 4 a 5 aulas. E nesse ínterim a gente também coloca conflitos como práticas para que eles possam identificar e aplicar também na questão da ética, na forma e sua habilidade, e também nas questões ambientais e como se posicionar nos ambientes locais. E também respeitando a cultura de cada etnia, porque nós visitamos as etnias existentes em Curitiba.
e que na realidade são muitas, né? Por isso nós temos vários lugares e praças identificando as etnias que povoaram Curitiba. E com isso, já fazendo uma prática de como utilizar a linguagem verbal e corporal e verificando como essa pessoa se posicionaria com a diversidade que existe em Curitiba. E para pensarmos juntos, a gente tem que fazer com que o profissional, o futuro profissional, o aluno no momento, se conscientize, né? E se para ele isso é importante, adotar uma comunicação e postura de acordo com as atividades profissionais, e se isso é uma condição para a aplicabilidade eficaz dessa formação. Isso mesmo. Obrigada, professora. Então, agora, para a gente dar continuidade à nossa reunião, a gente vai fazer uma atividade aí para ver se vocês prestaram atenção e como montaram os slides. Tô brincando, mas é sobre os slides, né? Como montar, como, né? O que precisa ter no slide, o tamanho de letra. Então, é uma atividade no Wordial, né? Que é um joguinho, não sei se vocês já utilizaram. Ele... Deixa eu achar aqui. Ele tem lá os conceitos, né? E para vocês colocarem como verdadeiro e falso, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Vocês entram lá e respondem, tá? Terminando, vocês colocam aqui no chat que vocês já terminaram. Vamos ver quem vai acertar todos. Quem não conseguir entrar, deixa eu passar para o próximo slide, ele está aqui. Opa! Ele está aqui. Terminei, mas não precisa pôr, não tem onde colocar o nome, né? Não tem. Tá. Acertaram todos? Sim? Isso. Fácil, né? Não tá difícil. Espera mais um minutinho, se alguém estiver terminando. Então, agora, a gente vai ver as duas técnicas de gestão de sala de aula de hoje, tá? Aqui. Então, nós já vimos essas 4 técnicas, né, de gestão de sala de aula: ouvir e converse, mostre-me, todo mundo escreve e a pergunta surpresa. Hoje nós vamos ver mais 2, que é todas as mãos e os hábitos de discussão. Então, o que são essas 2 técnicas? Então, a todas as mãos, essa técnica consiste em provocar os estudantes com questionamentos que estimulem sua participação, levantando as mãos para responderem. Ela se dá em 5
cinco maneiras. Então, são 5 maneiras de fazer. Misture as maneiras, que a maneira, essa mistura as maneiras vai restringir a participação da turma. Por exemplo, o professor fala, agora essa pergunta só as meninas respondem, só os meninos respondem, ou só o meu lado direito vai responder a pergunta, agora só o lado esquerdo. Então, uma forma de restringir a participação dos alunos. O outro é mãos brilhantes. Então, mãos brilhantes vai marcar etapas entre uma pergunta e outra. Então, é o professor fazer a pergunta e marcar, né, uma etapa para fazer uma outra pergunta. O repartir e espelhar, o professor tem uma pergunta grande, né, no caso uma pergunta, e ele vai tentar dividir essa pergunta em várias outras perguntas para ter uma maior participação, né, de mais alunos, né, para ter mais alunos participando e dando sua resposta. Então, uma pergunta na qual ele consegue dividir essa pergunta em várias outras perguntas, em várias outras questões, para ter maior participação de alunos. O repartir e espelhar, ou melhor, repartir e espelhar, já acabei de falar, né? O acompanhamento. Acompanhamento vai estimular os alunos a escutar a resposta do colega. Por quê? Que o professor faz a pergunta, né? Um aluno responde, aí o professor pode pedir para outros alunos, ou citar, né, o nome dos alunos, para pedir para complementar aquela resposta, ou perguntar se concorda com a resposta do colega. Então, isso trabalha com que, né, todos escutem os seus colegas na hora que estão respondendo, porque às vezes você faz uma pergunta, um aluno está respondendo, os outros ficam mexendo no celular, ou conversando, não prestando atenção. Então, com essa técnica do acompanhamento, faz com que o aluno, né, todos participem, escute os seus colegas para complementar ali a resposta dele. E o último, elimine as quebras de ritmos, quando o professor faz uma pergunta, né, e o aluno começa a responder, né, dá aquela resposta longa, com comentários, né, descontextualizado, uma resposta descontextualizada com a pergunta, né, então o professor saber entrar e fazer uma quebra, né, inserir uma quebra naquela resposta, né, e trazer o aluno para responder aquilo que foi, né, perguntado e não ficar descontextualizando ali e divagando ali a sua resposta, tá? Hábitos de discussão. Então, torne as discussões mais produtivas e agradáveis, normalizando um conjunto de regras ou hábitos que as façam ficar mais eficientes, coesas e conectadas. O professor investe em ensinar os estudantes conforme eles vão demonstrando dificuldades em relação ao proposto. Então, ela também se dá em 4 partes. Então, o fundamento da discussão. Esse fundamento de discussão, né, o professor divide a turma em pequenos grupos, né, faz uma pergunta e faz com que os estudantes, né, aquele grupo discuta entre si as possibilidades e respostas, né. Então, eu divido a turma em pequenos grupos, lanço a pergunta e faço com que esses pequenos grupos discutam ali algumas possibilidades de resposta para aquela pergunta. Acompanhamento e instrução de acompanhamento. O professor solicita que o estudante faça questionamento ao outro, né? Então, lança ali que um aluno questione o outro na sua resposta ali nas questões também. Iniciadores frasais. Então, o professor aproveita o comentário de um aluno, né, para aprofundar uma ideia, né? Então, aproveita ali, o aluno faz um comentário e ele aproveita essa situação, essa pergunta ou esse questionamento, essa resposta do aluno para aprofundar aí no conteúdo, nessa ideia aí do aluno. E o gerenciamento do objetivo diante, às vezes, de um questionamento de um aluno, né? Às vezes o aluno começa a questionar, fazer perguntas aleatórias, né? Perguntas que não têm nada a ver, às vezes, com o conteúdo. É o professor trazer, né? O que ele está falando, né? Trazer aquele aluno para realmente ele perguntar ou responder o que está sendo trabalhado em sala de aula.
né? Então, trazer o aluno ali para voltar esse aluno que está com aquela pergunta descontextualizada para a sua aula, né? Para o seu conteúdo ali. Ou perguntar assim, o que isso tem a ver com o conteúdo que nós estamos trabalhando, né? Para ver se ele consegue engajar aquilo que ele respondeu com o conteúdo da aula, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou não entenderam direito sobre essas técnicas, sobre essas duas técnicas de hoje, nos slides, né, que vocês conseguem fazer cópia, que está lá no Classroom, vocês têm explicado aqui, ó, mais resumidamente, né, dando exemplos dessas duas técnicas. Agora eu vou falar um pouquinho da avaliação, né, como eu já comentei, né, com vocês, a gente já viu, mas para relembrar aí vocês, então nós temos as duas avaliações, né, o plano de ação, né, que vocês vão entrar lá no Classroom, vão fazer uma cópia do modelo e vão poder daí editar, fazer, né, completar ali. São os 2 primeiros slides, os demais slides do plano de ação está explicando, tá? Cada item dos 2 primeiros slides, tá? Então, vocês vão entregar esses 2 primeiros slides, tá? Vão só completar e vão entregar até dia 28, lembrando, fora sexta-feira que vem, na outra, né? E a implementação, que espero que vocês já estejam implementando aí, né? Que vocês vão pegar um conteúdo de vocês, que vocês trabalham, né? Que vocês vão trabalhar em sala de aula, na disciplina de vocês, e vão aplicar uma metodologia ativa. Então, vocês vão tirar fotos, vão ter evidências dessa implementação e vão também entrar lá no Classroom, na avaliação de implementação, vão baixar vão fazer uma cópia daqueles modelos de slide e vão estar preenchendo, aí vão conseguir editar, vão estar preenchendo, relatando como foi essa implementação de vocês, qual a metodologia, qual o conteúdo que vocês trabalharam, qual a metodologia ativa que vocês utilizaram, como foi, né, essa aplicação, essa implementação lá, ó, quais são os pontos positivos dessa implementação, que adaptações você precisou realizar em seu planejamento, os recursos e estratégias discutidos no grupo de estudos que você utilizou na sua aula e os resultados que você alcançou com essa aula de implementação. Tá? Então, isso vocês vão relatar lá na sua implementação e vão entregar também até dia 28, tá? E a partir da semana, não semana que vem, na outra, lá no dia 27 e no dia 4, dia 27 de abril, dia 4 de maio, eu vou fazer um cronograma para vocês estarem apresentando, tá? Essa implementação de vocês, tá? Então, vocês vão abrir, como vocês fizeram hoje, né, com os slides, né? Então, vocês vão abrir o modelo da implementação de vocês e vão apresentar, tá? Rapidinho, né? Não precisa demorar muito, vão falar, vão compartilhar esses pontos aqui, principalmente esses pontos aqui com o nosso grupo aqui, nosso grupo de estudos. Então, quais são os pontos positivos dessa implementação, que adaptação você precisou realizar em seu planejamento, e os recursos e estratégias discutidos no grupo de estudos que você utilizou nas suas aulas e os resultados que alcançou, tá? Então, lá no dia 27, eu já vou fazer um cronograma. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Então, se vocês já forem terminando, já vão entregando, tá? Já vão colocando lá no Class, porque... acho que não vai passar. Deixa eu só parar essa apresentação, mudar o tipo de apresentação. Porque nas outras turmas já tenho vários cursistas que já entregaram tanto a implementação quanto a planeação, só que daí eu abri nessa reunião que nós estamos tendo hoje, abri lá e não chegou o anexo. Lembra que eu comentei com vocês lá naquela aula que a gente viu? Às vezes não consegue, quantas vezes que o aluno entregava, você dava uma atividade avaliativa para o seu aluno e chegava lá sem anexo e colocava sem anexo, não tem anexo. Então, eu peço que vocês, já fazendo planeação, já fazendo a implementação, já vão lá tentar postar, porque se vir sem anexo, dá tempo de eu avisar vocês, né, antes do dia 28. Se vocês deixam lá para o dia 28 para postar, aí vocês acham, tá tudo certo, postei e não chegou anexo, né? E daí? Então, eu peço para vocês entregarem. Aqui ninguém entregou ainda, tá? Ó, então,
quando vocês entregarem, veja, deixa eu abrir de outra turma aqui para vocês verem. Ou manda mensagem para mim perguntando: chegou o anexo, né? Tá anexado o meu trabalho, que eu olho, entro e olho. Se veio o anexo dos slides de vocês. Ó, por exemplo, essa turma aqui já tem 6 que entregaram. E daí daí eu tinha entrado aqui e tinha alguns que estavam sem anexo, ó. Aqui tá todos com anexo, tá? E daí eu já avisei, ó, tá sem anexo, tá sem anexo. Daí eles já foram lá e já arrumaram, agora estão todos com anexo, todo anexado. Aqui que é o plano de ação, né? Que é esse modelinho aqui que vocês estão vendo, né? E depois a implementação, que é outro. Aqui eu já tenho 4 que entregaram a implementação, tá? E eu já tenho aqui, ó, o modelinho do relato de implementação, que vocês baixam lá e é só arrumar daí, tá bom? Ó, todos estão com anexado, tá? Aí, como eu falei, semana que vem não, no dia 27 vocês vão começar a apresentar, e todos precisam estar apresentando esse relato de implementação. Quem levantou a mão? Leandra, pode falar, Leandra. Então, nessa implementação, eu estou abrindo aqui, e o slide, ele não é dividido assim, por exemplo, está aqui, ó, relato de implementação, aí entra. O relato de implementação será uma produção, tal. Não tá para a gente colocar certinho. Não tá igual o plano de ação. Tá igual. Como que eu faço daí? Olha aqui, deixa eu entrar aqui. Eu faço mais ou menos igual, assim, a ordem? Vocês vão usar, na verdade, esse modelo com essas imagens. Então, vou colocar relato de implementação, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Nesse primeiro slide. O curso, né, que vocês estudam lá, técnico em enfermagem, por exemplo, tá? E coloco tal colégio, né? Então, aqui no primeiro slide, ele explica mais ou menos aqui o que é, mas você pode apagar aqui esse escrito, tá? E digitar como que foi. O seu vai relatar como que foi a sua implementação, tá? Aí você aqui pode também continuar, né? Fazendo aqui, ó. Ele fala assim, ó. Indicações dos objetivos propostos, então o objetivo da tua aula, tá? Você vai colocar, você pode colocar até nesse primeiro slide aqui os objetivos, né? Descrição. Oi. Nesse slide aí tem um modelo, nesse slide que você tá, tem o link do modelo. Ai, que legal, não tinha visto. Eu fiquei bem, isso, aí dá para pegar um modelo. Eu fiquei bem umas 2 horas caçando, aí depois que eu enxerguei. Vamos ver. Vou colocar aqui. Que legal, não sabia não. Que vocês podem utilizar ali naquele mesmo, ou... Opa, não entrou. Acho que é só clicar em cima dele que ele abre. Só clicar em cima dele, nesse linkzinho que apareceu embaixo. Não, de cá, no linkzinho azul. No azulzinho ali. Aí. Sim, entendi. Aí, clica e ele vai abrir a página. Tá. Isso aí que eu não tinha visto. Ai, que legal. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Aí já tem os itens. Beleza. Então, ele já está dividido, porque ali nesse principal ele não tá. Divide, ele só põe ali top. Ele não divide, né? Mas nada, né? No caso, como eu expliquei agora para os outros, eu nem tinha visto ali. Eu falei, mas né, está ali tudo que vocês têm que escrever, né? Então, vocês podem dividir em vários slides, ou já tem um modelinho ali que é melhor ainda, fica mais fácil ainda, que é só ir apagando e escrevendo, né? Sim. No slide 3? Outra coisa, deixa eu perguntar outra coisinha. No dia 4, parece que vai ter eu vou ter um negócio do PDE em Foz do Iguaçu, né? Leandra. Professores, dá para ouvir? Tô. Não, só estava procurando quem que estava falando. Então, no dia 4, acho que 3, 4 e 5, a gente vai ter que ir para Foz, o pessoal do PDE. Não está confirmada a data, mas eu acredito que seja nessa semana aí do dia 4. Já confirmou. Já está confirmada. Ai, Jesus, amado. Também tenho que ir. Então tá, então vocês que têm que ir dia 4 lá para o PDE, então vocês apresentam dia 27, tudo bem? Pode ser. Vou tentar fazer. Deixa eu ver quem que é a Leandra. Sim. Mais alguém? Lujácia.
Lujácia. Aham. Mais alguém? Que daí eu vou fazer um cronograma de apresentação, mas agora eu sei que vocês duas apresentam dia 27, tá? Eu vou ver mais quem apresenta dia 27 e daí os outros apresentam no dia 4. Ok. Tudo bem? Uhum. Mais alguma dúvida? Acho que a Kézia levantou a mão e a Mônia. Professora, deixa eu te perguntar. Então, vai ser aquele slide que eu abri lá tem onde colocar foto, tem tudo. Eu vi, ele é bem mais simples de entender. Então, ele substitui aquele que eu tinha mostrado, o primeiro. É aquele lá e o plano só? Vai ser 2 atividades? Isso, são essas 2 atividades. Essa de implementação que eu acabei de mostrar para vocês e o plano de ação que vocês vão baixar esse ou outro modelo aqui. Beleza, é 2, então. Ó, esse daqui, que daí tem integrantes que vocês podem fazer em até 4, né? Professora, mas esse daí é igualzinho o outro. Não, o outro esse pode abrir quase. Ó, esse daqui é o plano de ação, ó, aqui, ó, plano de ação, docência e educação profissional. Integrantes, vocês podem fazer em 4 professores, então, vocês podem ter um modelo para 4 professores e entregar igualzinho. A série, o curso, componente curricular, conteúdo, habilidades e objetivos. Aí, esse segundo slide, metodologia, recursos, encaminhamento, estratégia para a gestão de sala de aula, estratégias avaliativas e resultados esperados. Então, vocês vão entregar esses 2. Esses aqui vocês podem apagar, que aqui só está explicando o que é cada item. Aí, esse é o plano de ação. Aí, a implementação. Ali é só vocês completarem aquilo. A implementação. Vamos entrar aqui novamente. Que está aqui, ó, esse modelo aqui que daí a professora mostrou, ó, ele é bem semelhante, só que aqui, ó, tem o nome do cursista, que vai ser individual, dados de identificação, né, dados de identificação é isso aqui, né, então, nome do cursista, que é individual, só nome de um, né, nome do formador, no caso aqui, meu nome do colégio que vocês fizeram a implementação, a série e os objetivos. Aí, aqui, ó, indicações dos objetivos propostos para a aula, né? Então, aqui vocês vão colocar os objetivos da aula. Vocês aqui vão com as palavras e vocês vão descrever a implementação. Pessoal que, às vezes, igual tem, não sei se é o caso aqui da turma de vocês, mas a outra turma eu tenho 2 professoras que são enfermeiras, que elas trabalham no mesmo colégio, dão a mesma disciplina e tem não sei se é a mesma disciplina, acho que é a mesma disciplina, só que turmas diferentes. Elas podem fazer esse relato de implementação juntas, pegar o mesmo conteúdo, só que ele não vai ficar igual. Por quê? Porque aqui a descrição da implementação vai ser diferente. Uma vai aplicar lá em uma turma, ou por mais que elas apliquem na mesma turma, eu apliquei, né? Eu tenho a minha forma de dar a minha aula, de fazer né, de dar a minha aula, o que os alunos perguntaram para mim, então o meu relato vai ser diferente dela. Porque, às vezes, na minha sala tinha uma aluna que fez uma pergunta, fez um questionamento, eu aproveitei e dei uma aula diferenciada, né? Diferente da dela. Então, aqui a descrição do relato de implementação vai ser diferente. Eu vou relatar como foi a aula, quais são os positivos. Né? Foi interessante da aula que um aluno trouxe, né, lá o que ele faz na empresa dele aqui e contribuiu com a aula. Então, eu vou ter essa descrição que vai ser diferente da outra professora, né? Aí, depois, aqui vocês vão lá, as evidências, que são as fotos, vídeo, fotocaderno, o que vocês trouxerem de evidências, né? As imagens, vocês vão colocar aqui. Pode falar, Mônia. Faz tempo que você está... Já surgiram várias dúvidas. Primeiro do link, me perdi, depois achei. Agora eu quero saber o seguinte, naquele primeiro plano de ação, a professora falou que pode fazer em até 4 pessoas. Esse, por exemplo, a gente do grupo 1, a gente foi construindo, né, através das aulas, foi criando, né, o plano. Por mais que eu não faça junto com as meninas, o meu vai, assim, que eu vi que ali que a Kézia já fez com a colega dela, tudo. Mas, assim, eu vou utilizar a higienização das mãos, eu vou fazer tudo,
Mas não tem problema de ser parecido daí? Porque daí agora... Não, parecido não, porque o que talvez mude é os objetivos, o encaminhamento metodológico, algumas coisinhas não vai ficar totalmente igual, né? Então não tem problema que fique parecido, com o mesmo conteúdo, tá? Ah, então tá bom, eu fiquei com medo, que daí pensei, já 2 já foram, daí... Não. Entre aspas, igual, mas não igual, né? Mas então tá bom, era não, isso. Porque podem ser, às vezes, 2 grupos que vocês, digamos, que a gente formou, digamos, 2 grupos de vocês enfermeiras aqui, por exemplo, em cada Meet. Vai que os 2 grupos pensaram no mesmo conteúdo por coincidência, né? Não tem como, não, o grupo de vocês mude para não ficar igual, né? Não tem como, tá? Mas então tá bom. Tá bom? Então, professora, eu e a Kézia e a Jane, nós demos a aula junto, então não poderia dar na mesma turma junto? Vocês até podem ter dado juntas, só que o relato ali, descrever como foi a aula, cada um, é como se fosse uma redação. Você vai... Cada um tem o seu ponto de vista. Isso, bem isso, tá? Aqui, ó, depoimentos, vocês podem trazer alguns depoimentos dos alunos, né? Como foi a aula, se eles gostaram, né? Vocês vão trazer o feedback, então vocês vão escrever nesse slide. Aqui os resultados alcançados e a reflexão final. Esse é o relato de implementação que vocês vão fazer e depois vão postar lá. Então, eu só peço para, como eu falei, postem antes do dia 28, né? Para eu dar uma olhadinha e daí responder. Não veio anexo, não está anexado. Porque já aconteceu nas 2 outras turmas que eles entregaram e estava sem anexo. Daí eu mandei novamente, tá? Pode falar, Leandra. Só uma dúvida. A hora que eu faço a cópia ali, como eu mando direto lá, como eu anexo direto aquela cópia no mural? Isso que eu não estou sabendo. A hora que for mandar a atividade. Não, você vai mandar como link, né? Quando você for entregar, é o link. Ah, tá. Daí eu copio aquele link lá de cima. Copia o link, o teu link lá, que você, quando você já editou, já está tudo certo. Fiz a cópia, tá. Você vai fazer isso, você fez a cópia, você vai editar todo ele, né? Vai escrever lá, e daí depois você vai copiar o link, vai colar lá e vai entregar. Só que daí tem a forma correta, tem que enviar lá, e daí aí depois vocês só me avisem lá, que eu sempre dou uma olhadinha e vejo. Não tem anexo, eu já escrevo, não tem anexo e devolvo, tá? Entendi. Isso que eu fiz com as outras turmas ali, daí agora tá todo anexado, né? Aí tem lá, anexar link, aparece lá. Isso. Então tá. Obrigada. Então, as atividades serão postadas no mural, não tem, né, uma aba... Não é no mural. Vocês vão postar, desculpa, ela falou mural e eu fui na onda. Vocês vão aplicar... Não, é lá na atividade, né? Na atividade. Você vai entrar em atividade, aqui, ó. Relato de implementação, é que o meu é diferente do de vocês, né? Então, vocês vão entregar a atividade aqui. Eu não lembro, não sei agora para vocês aonde que é, mas é nesse... Não é aqui. Tá? Então, vocês vão entrar aqui no relato de implementação e daí vão entregar nessa atividade. Conferir instruções. Clicar em conferir instruções, ele abre a atividade. Isso sim, seus trabalhos. Na beiradinha ele vai aparecer ali, colocar link, criar novo, anexar arquivo, fazer upload, aí... Tem seus trabalhos, tem seus trabalhos e adicionar daí. Isso, o plano de ação, você vai lá na atividade de plano de ação, entrega lá e a implementação lá na implementação. Ô, Graziele, no final ali tem esse formulário, a gente tem que entregar junto ou você olha antes para depois a gente entregar nesse formulário? Então, boa pergunta, agora que eu entrei aqui. Mas eu posso colocar... Aqui, ó. Esse formulário, ó. Coloque seu nome, vocês estão vendo lá? Ó, coloque seu nome. Aqui vocês acho que vão colar o link da sua implementação e enviar. Agora eu não sei para onde que vai. Eu vou perguntar para a tutora. Aí, quando eu tiver uma resposta, eu falo semana que vem para vocês sobre esse formulário. Porque quando eu fiz o ano passado, não tinha esse formulário no relato de implementação. Pode falar, Thalita. Eu mandei o meu aí nesse negócio. Tá errado, será? Você mandou o teu plano aqui? Mandei agora há pouco. Chegou para você, chegou. Vamos ver. Você mandou o plano de ação. O plano de ação. Deixa eu entrar aqui para ver.
2 entregues. Vamos ver aqui, ó. Jaqueline e Thalita. Está, ó, só que o teu, Thalita, tem, ó, nenhum anexo. O da Jaqueline veio com anexo. Vamos ver aqui o teu. Ah, ó, o teu, como que abriu para mim, ó. Não tem anexo, ó, nenhum arquivo anexado. É porque eu mandei só o link do arquivo. Copiei, colei o link ali e enviei. Talvez não tenha colado direito. Eu vou mandar de novo. Peraí. Jaqueline, como que você fez? O teu veio certinho? Pode explicar para o colega? Eu abri ali na aba de atividades, aí eu cliquei em conferir instruções, aí em cima, no canto direito superior, apareceu para anexar, criar ou anexar. Aí eu cliquei, aí eu coloquei para colocar o link, que era aquele negocinho do clipezinho. Aí eu copiei o link do meu plano de ação, colei lá, aí eu acho que clica para verificar, um negócio assim, clica, aí ele joga, aí você clica para entregar, ele manda. Não, tipo assim, é bem tranquilo. Não sei se eu me fiz entender, mas... Será que é aqui, mais ou menos parecido com esse, ó? Porque eu vou devolver o teu trabalho, ó. Thalita, vou devolver para você entregar novamente, daí. Eu consegui abrir aqui no meu. No meu não tá pronto ainda, mas é bem o que a prof falou. Abre atividade, daí lá embaixo conferir instruções, daí do lado, no canto direito, tem assim, seus trabalhos, adicionar. Uhum. Acho que por ali, então, que vai. Obrigada acho que é mais ou menos isso. por compartilhar aqui com a turma. Mais alguma dúvida, gente? Se não, eu vou dar continuidade aqui, que já estamos finalizando, né? Então, o que nós aprendemos hoje, a questão da docência, né? Que nós vimos lá do acolhimento, aprimoramento da construção de slides e as duas técnicas de gestão de sala de aula. Tá? Aqui tem alguns links, né? Para vocês aprofundarem mais, né, no conhecimento aí, as nossas duas figurinhas de hoje e a nossa foto. Eu vou só, antes da foto, deixa eu deixar aqui para vocês o formulário. Ó, vou colocar o link aqui do formulário para vocês responderem. Aí vocês já entram e... Pronto, tá ali a nossa turma F. Então, vamos para a nossa foto. Prontinho. Então, boa semana aí para o final, né? Restinho de semana, bom final de semana e até semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ainda, pode ficar aqui na sala.